Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que traz para você inspiração, que traz informação, que traz conhecimento, que traz espiritualização na sua vida. E é isso que a gente quer que você entenda que espiritismo não é algo assombroso, fantástico, é simplesmente uma doutrina que nos dá a lógica e a explicação daquilo que a gente precisa para evoluir como ser, como indivíduo. E nesse pensamento, gente, que eu sou assim, eu vou lá e pergunto para aqueles médiuns bonitinhos que estudam com a gente, e falo assim, gente, tem um tema bom aí, não, para poder falar? Aí, de repente, saiu alguém falando assim, Max, auto-perdão. E nessa hora que eu ouvi isso, eu pensei, auto-perdão é autocura. E é nesse momento que a gente vai entrar nesse assunto, porque atualmente o sentimento do perdão, ele deixou completamente de ser exclusivo da religiosidade. Olha que interessante. Exatamente, o perdão ele foi incluído nos conceitos terapêuticos como tratamento, tanto na psicologia quanto na própria medicina, né, que trata o corpo físico e não a mente. Então ninguém mais tem dúvidas de que a sanidade mental e o equilíbrio emocional, eles dois estão interligados à capacidade de um indivíduo em conseguir exercer e receber também o perdão. Então, sendo assim, nós somos chamados, gente, diariamente para praticar o perdão no lar, no trabalho, no convívio social e nas pequenas coisas do cotidiano. Isso para que, através dessa prática constante, né, e quando necessária, nós possamos utilizar no trato de nossas grandes mágoas. É tipo um treinamento de um atleta de alta performance, esses atletas bons aí, onde é necessário muita prática para atingir grandes vitórias. E é um assunto que eu falo assim, a gente está nesse momento, vivendo esse momento de necessidade do perdão. Depois desse processo pandêmico que nós vivemos, nós vimos várias pessoas, né, desequilibrando-se emocionalmente, provocando escândalos, provocando catástrofes, né, por que não dizer assim, na vida de outras pessoas. Pessoas perdendo a paciência muito fácil e partindo para a ignorância, partindo mesmo até para cometer atos que tiram a vida do próximo. E isso a gente vê não somente num âmbito social generalizado, mas a gente também vê o aumento da violência contra as mulheres, contra pessoas diferentes, né, os LGBTs. A gente vê o assassinato de crianças. Então a gente passou por esse turbilhão todo durante esses anos, desde que a pandemia começou. Então o perdão nunca esteve tão necessário em nossas vidas. Se a gente analisar, vamos analisar, porque eu gosto de analisar. Se a gente pegar essa palavrinha aí, né, que tem uma tamanha força, tanto ao falar quanto ao atuar com ela, então a gente precisa entender que, para começar, perdão, perdoar, o verbo perdoar, é formado do prefixo per, que significa ao todo, total, e se une ao verbo doar. Doar é o quê? Dar. Dispor de algo sem retorno, disponibilizar para outrem. Doar é, na verdade, um esforço para amar um pouco mais. Por exemplo, é fácil você perdoar quando alguém pisa no seu pé sem querer. Isso é fácil. Mas se pisar no seu pé sem querer, que está com a unha inflamada, a dor é muito bem superior. E isso vai exigir muito mais esforço daquela vítima para perdoar. Pode perdoar? Pode, mas tem aquela pessoa que tem intimidade com você que não vai te perdoar, que vai querer te matar porque você pisou no pé dela, hein? Isso é um fato que pode acontecer com qualquer ser humano. Então, na maioria das vezes no dia a dia, gente, o perdão é quase o quê? Instantâneo. Isso quando ele é uma atitude social. Mas quando é uma atitude muito íntima entre pessoas, ele já se torna um pouco mais difícil de ser realizado. Mas ele não tem durabilidade certa. O perdão, se você parar para pensar, ele pode demorar algumas horas para acontecer. Mas ele pode demorar dias, meses, anos, séculos.
séculos, e com certeza pode transpassar reencarnações. E isso é um dos motivos que nós temos aí vários espíritos na erraticidade que ainda se consideram no direito de vingar algo que foi feito para eles há um século e meio atrás, porque eles não conseguem perdoar aquele outro irmãozinho que participou dessa jornada trágica com ele. Então isso acontece o tempo todo. E para que aquele espírito chegue ao ponto de entender a palavra perdoar, ele tem que conseguir passar por várias situações e passar por vários momentos para entender o que é perdão. É inevitável, tá? A conquista da paz e da felicidade espiritual. Porque você parte e vai caminhando nessa direção. Mas é uma peça fundamental o perdão na evolução de cada ser. Quando você perdoa, parece que você subiu praticamente um lance inteiro de escada na sua trajetória evolutiva. E sem o perdão, sempre haverá pendências. Se há pendências, há necessidade da reencarnação. Para pensar nisso. Obrigando aquele indivíduo, em sua trajetória, mais cedo ou mais tarde, a cumprir o dever de sanar suas faltas. E para isso, racionalmente, ele empreenderá todos os seus esforços para atingir esse intento, perdoando. Gente, capítulo 10, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 é o Bem-aventurados os misericordiosos. O apóstolo Paulo, ele afirma a seguinte citação: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Quando ele fala a fim de que Deus os perdoe, você pensa exatamente naquela hora em que a energia cósmica universal, né, que é essa energia que forma todos e tudo que existe, inclusive vem e é a criação de Deus. É incrível que essa energia, ela movimente. E ela é assim, ela é ação e reação. Você produz positividade, você recebe positividade. Você produz negatividade, você recebe negatividade. Infelizmente, é uma troca energética igualada e justa, sem mais nem menos na sua porção. Então, quando a gente está perdoando o outro, a gente também está exercendo algo que chega ao tema dessa palestra, que é o auto-perdão. Gente, para que você perdoe outro, é uma consequência. É uma consequência, olha por quê? Porque somos com o outro como somos conosco mesmo. E está aí uma atitude que pode se tornar inconsciente e imperceptível quando praticada constantemente, mas que aos olhos da espiritualidade não passa de ser desapercebida. Você, para perdoar o próximo, você tem que perdoar você mesmo por qualquer falta cometida em sua vida. Kardec, ele indica no livro O Céu e o Inferno, ou então no livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a psicoterapia do perdão e do auto-perdão. Perdão. Como seria isso? Perdão. São 3 fasezinhas rápidas. Primeiro, você tem que se arrepender, porque o arrependimento te traz a ideia de que você se deu conta de que errou. Segundo, a expiação. Desconforto e sofrimento moral pelo equívoco. Gente, quando você assume que você errou, você expia naquela hora mesmo, porque você fica assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu tenho que pedir desculpa. E vem, nesse momento, a terceira fase, que é a reparação, o ato final, a corrigida do erro. Sabe essas 3 coisinhas? Isso daí vai fazer em você o auto-perdão, para que você tenha a força de caminhar e dar o próximo passo, você vai ter que se perdoar pela sua própria falha. Ah, Max, mas e se o
o erro foi do outro e não meu. Aos seus olhos, sempre você vai ser vítima. Mas será que aquela pessoa não reagiu a alguma atitude sua? Será que nessa vida você não tem consciência do que você já fez para esse ser em outras vidas? E ele tem essa lembrança, esse resquício emocional em seu espírito que faz com que ele olhe para você e fale assim: eu não gosto dessa pessoa. Gente, a gente tem que sempre analisar e se perdoar. Mesmo que você não lembre, você fala: Deus, eu peço perdão pelo que eu já fiz no passado, porque com certeza é graças ao que eu fiz no passado que eu estou vivendo isso agora. O verdadeiro perdão sempre envolve atividades reparadoras, principalmente quando se trata de você mesmo. As mágoas, as culpas, os ressentimentos, elas servem como alerta, gente. Um despertador avisando que alguma coisa na nossa conduta está equivocada, está errada. Quando não trabalhados com a tolerância e o perdão, o resultado é consequência drástica. Gera transtorno psiquiátrico, atrai todos os tipos de contenda, infelicidade e até mesmo doenças físicas. Emmanuel, na obra Pronto Socorro, ele nos diz que o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. Nós temos várias pessoas em nosso convívio que afirmam com orgulho que não perdoam. Eu não perdoo mesmo. Como se elas estivessem se preservando ou se fazendo respeitar. Essa atitude ela é violenta, porque todos nós sabemos que não há respeito quando se age por medo daquela outra pessoa. A pressão que a teimosia e a falta de humildade exerce sobre o outro causa o que chamamos de tratamento por conveniência. Eu vou tratá-lo bem para que ele não me maltrate. Onde a prática do orgulho de não conseguir reverter a própria dor em resignação faz com que essa pessoa que sugere o medo para todos ao seu redor seja tratado com um falso respeito. Então não existe perdão. Existe aí uma conveniência errada. Então essa ilusão, ela é fruto da incapacidade dessa pessoa que se vangloria melhor. Ela é tão perfeita que ela não precisa pedir perdão para ninguém, né? Esse orgulho é como muitos definem, né? Amor próprio, fala que tem amor próprio, mas não é amor próprio. E isso acaba provocando ao seu redor uma espécie de liderança embasada no medo, provocada por ele mesmo em seu meio. E assumindo uma posição inflexível e ditadora, e claro, esquecendo-se que, assim como todos, ele também tem uma trajetória de muitos erros. Ele só não vai citar os erros porque ele está ali naquele trono, né, que ele conquistou através desse comportamento arredio, que ele não perdoa, como se ele sempre estivesse certo. Então, gente, se está na dúvida sobre suas atitudes, é muito simples descobrir como você está passando pela experiência oportuna nessa encarnação, de saldar suas dívidas na estrada da evolução nesta vida. Então, basta você imaginar como você se vê no futuro. Exatamente. Quem afirmou isso foi Pierre Dac, líder francês da resistência nazista da Segunda Guerra Mundial. Ele falou assim: o futuro é o passado em preparação. Então, o futuro é o passado, ou seja, o meu presente que eu estou preparando para o futuro. Você que é espírita e tem consciência da vida futura, ou seja, da vida espiritual, você tem que ampliar sua visão, olhar para frente. E dessa forma você mesmo vai se questionar para saber qual é o passado que quer ter daqui a 20 ou 30 anos na vida material, ou na dimensão espiritual, ou mesmo nas próximas reencarnações. Se você notar, a sua vida no futuro, ela é toda embasada no que você faz aqui e agora. Jesus deixou bem claro que somos o conjunto de nossas obras. E se em nossa trajetória a gente valorizar mais os nossos sentimentos egoístas e desprezarmos o ato de se doar totalmente, a gente vai carregar para o plano esse conjunto de mazelas psíquicas.
elas vão e irão não somente nos atrapalhar na nossa evolução, mas também vão garantir um bom tempo nas zonas umbralinas, através da lei do magnetismo, que sempre vai plasmar uma realidade associada com a casa mental de cada ser encarnado e suas necessidades para se melhorar. Além disso, também vai te gerar reencarnações de resgate de muito sofrimento, de dor, enfim, de várias situações. Então, para que não tenhamos, né, esse remorso, esse arrependimento como companheiros no futuro, tanto na carne quanto em espírito, sabe? O melhor a fazer, antes mesmo de olhar o próximo, é investir no auto-perdão. Gente, nós todos sabemos que se não conseguimos nos amar em primeiro lugar, como é que a gente vai amar a todos que fazem parte da nossa trajetória nesse planeta, que ainda é de provas e expiações? Se você incapacita-se em voltar ao plano espiritual sem a prática do auto-perdão, você simplesmente gera ali naquele momento momentos de dor, sofrimento, tristeza. Você não tem o amparo da espiritualidade de luz, porque você acha e acredita que você viveu uma vida correta e que você nunca cometeu erros. E você desencarnou e está sendo injustiçado por Deus. É muita prepotência acreditar dessa forma que você, depois de uma encarnação no planeta Terra, é um ser completamente de luz. É impossível. Você está passando por uma fase ainda inferior de evolução e de crescimento. Então, meus queridos, se amem, se respeitem e, principalmente, se auto-perdoem. Sem isso, você não vai chegar a lugar algum. Pode parar para pensar nisso com calma. Bom, auto-perdão é autocura. Se você consegue se auto-perdoar, você vai começar a curar suas pendências e vai começar a melhorar a sua própria vida. E tudo aquilo que estava parado, que não andava, que não dava continuidade, vai simplesmente deslanchar. E você vai começar a atrair para você mesmo tudo que você necessita para evoluir nesse momento, nessa vida, e crescer pensando cada vez mais na sua vida futura, no plano espiritual. Porque um dia a gente volta, né, gente? Ninguém aqui é eterno. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, porque a intenção nossa é clareza, é trazer esse entendimento. Você tem que entender que você precisa se perdoar. Max, eu não fiz nada de errado. Para pensar. Pode ser uma coisa que está lá no passado. Pega essa coisa do passado e se perdoa por isso. Deixa essa falha de lado e dá continuidade à sua positividade. Isso é importante. Gente, eu espero que tenha ficado claro mesmo. E a gente espera vocês lá no canal do YouTube, Espirais de Luz. Se inscreva, ative o sininho. Vai ter mais palestras agora, eu estou editando um monte. Vocês vão amar. E, lógico, curte a nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Eu fico muito grato porque você ainda para aqui, assiste esse vídeo pacientemente, assimila esse conhecimento que a gente estuda para dividir. Quem sou eu para guardar comigo algo que a gente tem que compartilhar, não é verdade? Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.